Pela Manchete, Agenda Gilce Campos. Oferecimento Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário. Ai, ai, começou o nosso programa, ouvintes, bom dia, ouvintes. Gente, que bom dia, ouvintes, o quê? Acho que eu enlouqueci. Apaga tudo, ouvintes, eu não estou dando bom dia pra vocês, tá certo? Eu não dou bom dia pra ninguém antes de dar bom dia pro meu rei Miguel Nácer, né? Meu rei Miguel Nácer, bom dia, dono da Rádio Manchete, minha rainha, Dona Cátia, minha primeira sogra, primeiro filho, primeira filha. Gente, vocês acham que eu cheguei onde cheguei como? Vocês acham que eu tô aqui nessa moral toda há 4 anos na Rádio Manchete? Por quê? Porque eu puxo o saco do dono da rádio, meu rei Miguel Nácer. Tem muita gente na rádio querendo pegar meu lugar, querendo entrar na sala dele às 3 horas para servir o cafezinho, mas eu não deixo não, eu sou atenta. O negócio é assim. Agora sim. Agora, bom dia, meus ouvintes queridos, amados, tudo bem? Hoje mais um super programa. E vamos ver quem é o convidado que tá aqui? Vambora! Quem será? Tum, tum, tum. Quem será que tá aqui no programa de hoje? Olha, vai pro YouTube, gente. Hoje o negócio é sério. Doutor Ronaldo Braga. Doutor Ronaldo, tudo bem? Bom dia, Gilce. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Manchete. É um prazer estar aqui contigo. É bom, né? Nós nos conhecemos desde a Rádio Outros Globo. carnavais, né? Não é? Porque o Dr. Ronaldo, além de um grande médico, ele é um grande comunicador. E agora, vamos ao nosso tema de hoje, gente, o Dr. Ronaldo. O tema de hoje é o seguinte, ouvinte. Você mora no Brasil, você está vendo a realidade brasileira, nós estamos em período de eleição, nós estamos com problema de inflação, educação, saúde. E o que você tem visto das pessoas ajudando uns aos outros? Você tem tido muitos depoimentos ultimamente? Esse é o tema da entrevista com o Dr. Ronaldo Braga, que trata-se de um médico urologista, um médico sério, que tem um consultório em Ipanema, um consultório na Barra, especialista em doenças sexualmente transmissíveis, câncer de próstata, e que tira do seu tempo horas da sua vida para atender na Policlínica Granato, onde a consulta custa R$ 62. Doutor Ronaldo, que coisa, eu acho isso uma atitude sua tão interessante, né? Porque o senhor não está ali atendendo pessoas que não têm dinheiro para pagar. Elas têm, mas têm pouco dinheiro. E aí é que fica interessante. Como é que o senhor está vivendo essa experiência? Bom, acontece o seguinte, nós precisávamos ter em algum local que pudesse atender uma população de baixa renda que o governo não dá condição. Essa pessoa vai no hospital público, para arrumar uma consulta, às vezes leva 3, 4 meses. Aí é feito o pedido do exame e essa pessoa acaba fazendo o exame mais 3 meses depois. E daqui a 3 meses depois ele vai marcar a consulta de retorno. Então isso é muito difícil para a população sofre muito com essa situação na deficiência do atendimento hospitalar dado pelo governo estadual, federal, enfim. Nós estamos sentindo esse problema já há muitos anos. Eu acho que desde que eu me formei
essa situação já existia, não tanto como agora está demais, né? E essa pessoa, quando vai num determinado local, como a policlínica, que dá a condição do paciente chegar lá, e eu acho que a coisa mais importante é o seguinte, ele tem um médico... Seu microfone mais assim de frente. Isso. Ele tem um médico de referência. Ele lá, ele sabe quem é o Dr. Ronaldo, quem é a doutora Lídia, quem é o Dr. Bruno, enfim, ele sabe o seu médico quem é. E você passa a ser o ponto de referência do paciente. Né? Porque eu quero deixar claro o seguinte, é completamente diferente do que uma pessoa que não tem um tostão. Não tem. Então, vai para fila e tal. Mas só se você tem para pagar uma consulta de R$62, o exame de sangue de R$100, na hora que você quer, sem entrar em fila, você marcando a sua hora, aí é uma chance que ou você vai para a policlínica, ou você não tem escolha, ou vai para a fila, porque os grandes médicos, como deve até ser o caso do Dr. Ronaldo, a consulta deles é muito cara. A medicina é muito cara no Brasil, né, Dr. Ronaldo? Tudo é muito caro. Para você se manter atualizado, indo a congresso, viajando, estudando, custa muito caro. E quando você se submete a receber uma quantia muito pequena de um seguro-saúde, que glosa às vezes um paciente, que você tem dificuldade em receber, isso é muito ruim. E ali não, ali você está recebendo uma coisa, você está fazendo aquilo por vontade, porque você gosta daquilo, você tem condição de ajudar uma população. Eu prefiro fazer isso para uma população pobre do que ficar trabalhando para um seguro-saúde. Então você está dando condição àquele paciente que nem condição de ter um seguro-saúde regularmente, ele tem condição de fazer a consulta, ele tem condição de fazer os exames e de ser acompanhado. Aí, o grande problema é o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Imagina um paciente que chegou lá, eu fiz um toque retal nele, suspeitei de um câncer de próstata, pediu PSA, pediu um ultrassom e ficou mais ou menos confirmado, eu tenho que pedir uma biópsia. Bom, hoje a gente já consegue fazer uma biópsia num custo acessível para muitos pacientes. Ótimo, diagnosticou. E aí? Ele tem que operar. Uma cirurgia dessa só dá para ele fazer em hospital público. Não tem condição, esse paciente não tem condição de fazer uma cirurgia particular. E aí começa a via crucis desse paciente. É verdade, Aí ele vai para o hospital e vai. Daqui a um ano ele vai ser operado, talvez, porque as filas são imensas. A maior dificuldade de se conseguir uma oportunidade de fazer uma cirurgia no hospital público. E aí, esse paciente vai ter um agravamento da doença, vai custar muito mais ao Estado no futuro. Por quê? Porque a doença agravou. Se ele tivesse sido operado logo no início, né, ele teria resolvido o problema dele. É um ciclo absolutamente perverso. Olha, o senhor sabe que a Policlínica Granato patrocina o programa Agenda Gilce Campos, né? Aliás, patrocina várias coisas na Rádio Manchete. Então, pode parecer que eu estou fazendo a propaganda. Eu não preciso fazer a propaganda da Policlínica Granato. E eu só aceito a chancela desse lugar porque ela bate fundo em mim. Eu mando pessoas lá. Porque eu trabalho em comunicação, em rádio há muitos anos. Eu vejo coisas horrorosas de pessoas que têm R$100, mas que vão para lá de Niterói, vão para longe, pagam R$180 por uma consulta, longe para burro. Entendeu? E agora você vê um negócio bonito, arrumado. E agora outra coisa, outro aspecto. O senhor está atendendo na Policlínica Granato da Rocinha. Como é que o senhor está vendo? O senhor tem muita gente lá para atender, né? Diferente de uma clínica particular, né? O volume de pacientes lá é grande, né? E a gente tem que dar uma atenção
boa a esse paciente, porque acho que o importante é o seguinte, não adianta a gente ter uma clínica popular para atender, como muitas vezes acontece no hospital público, que o paciente nem senta. O médico olha para o paciente e diz, estou com dor aqui, ele dá um analgésico e manda o paciente embora. Né? A ideia não é essa, a ideia é atender o paciente com padrão. O mesmo padrão que eu tenho no meu consultório, eu tenho com o paciente de lá. Eu vou botar ele na mesa, eu vou examinar, né? Chegar a uma ideia de um diagnóstico para então pedir um exame para confirmar o problema que ele tem. Agora, como o senhor é especialista em doenças sexualmente transmissíveis também, o que anda acontecendo? Eu acho que a Policlínica Granato, ela dá também chance do senhor ter um painel maior, já que atende na Tijuca, na Rocinha e vai atender em Madureira. Bom, o problema da doença sexualmente transmissível hoje é que as meninas estão cada dia tendo um relacionamento mais precoce e não estão se protegendo e mudando de parceiros assim. E outro grande problema é que existe o uso de bebida alcoólica, de droga. Então chega um momento que ela parte para uma relação que ela não sabe nem o que está acontecendo. Aliás, não só a menina como o garoto. Não é? E dá o azar de pegar uma pessoa que esteja contaminada e vai ser contaminada. E aí, às vezes, contamina 3 de uma vez. É verdade. Então, esse está sendo o grande problema hoje em dia em termos de doença sexualmente transmissível. Principalmente nesses bailes funk, ou nessas raves que as pessoas viram à noite. Mas elas estão pegando o quê? AIDS? Olha, eu pego tudo. muito lá aquela famosa gonorreia, né? Que em realidade é uma uretrite que pode ser por vários tipos de bactérias. Agora, eles estão procurando médico, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas não estão procurando orientação. Eles procuram orientação? Eu acho que ainda existe um grande tabu. Apesar da liberdade sexual que aconteceu no mundo, né? Eu acho que aqui no Brasil ainda existe um certo tabu com relação ao ensinamento de pai para filho, principalmente numa classe mais baixa, relacionado à parte sexual. Eu acho que em todas as classes. É muito difícil no Brasil um pai explicar sexo para um filho. Em qualquer classe social. É uma complicação. Eu tenho a impressão que ninguém fala nada. Larga para lá, seja o que Deus quiser. Porque ninguém sabe a hora, né? Não, ninguém sabe a hora, tem alguma orientação? Mas pode ter uma orientação com relação ao uso da camisinha, com relação a colocar substâncias em bebidas alcoólicas, porque às vezes acontece isso, quer dizer, o homem vai lá, bota um determinado comprimido na bebida da menina até sem ser alcoólica e ela sai do ar. E aí o cara vai ter relacionamento com ela só vai descobrir depois. Meu Deus do céu. Tipo Boa Noite, Cinderela. Gente. Né? Então esse é um grande problema. E fora um pouco de promiscuidade às vezes, né? Outro dia realmente eu fiquei assim assustado com um caso lá de um rapaz de 17 anos, só para você ter uma ideia, quer dizer, nem maioridade ainda tinha, que ele em realidade passou a ter um comportamento homossexual na faixa dos 13 anos, começou o relacionamento com 15 anos e quando ele entrou na sala que ele achava que estava com uma alergia, aquilo para mim era uma sífilis secundária já. E eu fui examinar ele tinha gânglio que era de tuberculose ganglionar e com certeza, naquele momento, eu sabia que ele também tinha AIDS. Pediu os exames e confirmou tudo. Meu Deus. Agora imagina, quer dizer, um garoto de 17 anos começando a vida dele, tendo AIDS, tuberculose e sífilis secundária. Que coisa. Quer dizer, é uma coisa séria. E com quantas pessoas ele teve relacionamento? Imagina para quantas pessoas ele transmitiu isso. É muito sério, gente, isso é muito sério. Não, e você tem que orientar ele a se comunicar com as pessoas, tem que mandar para o posto de saúde, porque isso é um problema de saúde pública. Claro, claro. Agora, os homens, hein, porque com a policlínica,
as pessoas podem ir ao médico, podem, porque as pessoas, não vou ao médico não, porque eu não vou entrar em fila, porque eu não vou pegar o cartão do INSS, porque o médico, não sei, e até porque tem clínicas populares que cobram muito caro, isso é que eu estou impressionada. Mas agora, você tendo uma clínica que você telefona, marca a hora e vai por R$ 62,00 uma consulta de várias especialidades, os homens... O senhor acha que os homens vão procurar se cuidar? Porque a sensação que eu tenho é que as mulheres se cuidam mais. O homem sempre fugiu, principalmente quando passa da faixa de 40 para 50 anos, que aí, digamos, o preventivo de próstata, o que é recomendado para pacientes na faixa de 40 a 50 anos que tiveram casos de câncer de próstata na família, e esses pacientes devem começar a avaliação. E que nunca tiveram ninguém na família com câncer de próstata entre 45 e 50 anos. Esses pacientes, hoje em dia, estão começando, eu acho que aumentou muito, vamos dizer, de 1990 para cá, eu acho que começou a ser mais esclarecido e os homens estão começando a procurar um pouco mais. Porque é um exame simples. Um exame que leva segundos, não leva nem tanto tempo. Gente, agora vem cá, médico. Uma pergunta que não quer calar, doutor Ronaldo Braga. O senhor tem medo de médico? Não, fala sério, nós estamos aqui falando de coração aberto. Estamos aqui na boa. Você tem medo de médico? Eu não tenho medo nenhum. Meu Deus, você vai ao médico numa boa? Vou. Faz aliás, vou tudo. muito. Por quê? Masoquista, o que é, hein? Não, é porque eu já tive um problema sério há uns 12 anos atrás, então... Agora você vai assim de cara alegre, porque todo mundo que está ouvindo esse programa, inclusive eu, a gente não gosta de médico, a gente gosta da policlínica, porque é bonitinho, porque marca a hora, tem café, é barato, mas assim... Você não acha que os médicos estão falando umas coisas horrorosas, não, para as pessoas? Não, eu acho que depende muito do médico, né? Tem médicos que fazem uma... Acho que a coisa mais importante com o médico é a relação que a gente chama médico-paciente. À medida que o paciente se relaciona com esse médico e se identifica com esse médico, se torna muito mais fácil, Gilson, muito mais fácil, né? E ele realmente fica ligado. Quer dizer, a minha esposa é clínica e faz geriatria também. E ela atende lá. Ela faz a mesma... Também na Granato? Também na Granato. Gente, como é o nome dela? É Lídia Braga, né? Lídia Braga. Gente, olha, você quer um geriatra? Liga para a Policlínica Granato e vai ser atendido pela Lídia Braga, doutora Lídia Braga. Olha, e os pacientes adoram ela, adoram, é paixão. Quando a gente viaja e não está lá na policlínica, fica todo mundo enlouquecido porque ela não está lá. Então ela faz uma relação ótima, médico-paciente. E ela gosta, ela atende, a segunda-feira ela atende quase o dia inteiro lá. Gente, olha, isso é um negócio emocionante, entendeu? Porque não é caridade, entenderam? Vocês estão entendendo a diferença? Esse negócio de caridade eu acho meio esquisito. Eu nunca chamei ninguém do programa, faço caridade. Porque eu acho que deve fazer, mas a ideia aqui é outra. É um trabalho, você conta com aquilo. Existe uma verdade para atender as pessoas no Rio de Janeiro. E acho que só existe no Rio. Acho que não existe isso no Brasil, não, né? Esse modelo da Policlínica Granato foi um negócio, assim, foi um acontecimento diferente. Não é? As coisas foram acontecendo, aquilo foi crescendo. Os médicos que normalmente trabalham lá têm essa característica de dar atenção ao paciente. Às vezes já acontece às vezes assim, uma briga de paciente porque atrasou, porque acha que alguém passou na frente. A gente chega lá fora e diz assim, olha, calma, porque todo mundo vai ser atendido. Se eu tenho que demorar um pouquinho mais com você,
é porque precisou demorar um pouquinho mais. Exato, tem uma coisa humana na história. Então, às vezes você precisa ultrapassar aquele horário porque aquele paciente está precisando disso. E aí os outros têm... Aí depois, às vezes o paciente está indo de primeira vez, aí quando ele entra e começa a conversar, começa a ser atendido, aí ele entende qual é a filosofia do atendimento. Não é INSS, não é fila de INSS, um atrás do outro de 3 em 3 minutos. Não é isso. Não, é horrível, é horrível. Agora, outra coisa, voltando à coisa da medicina cara, as pessoas reclamam, quero ir na outra ponta, que médico é caro no Brasil. Mas o que acontece, no Brasil e no mundo, a consulta do médico particular, mas é que a formação de um médico é muito cara, né, doutor Ronaldo? É muito, olha, além são da faculdade. 6 anos, mas vamos dar um exemplo. Por exemplo, um cirurgião plástico, ele além dos 6 anos, ele leva 3 anos de cirurgia geral e mais 2 ou 3 de cirurgia plástica. Leva às vezes 12 anos para ter uma formação plena, para você estar 100% conectado com aquela especialidade, tá com todo o conhecimento em dia. E você estuda praticamente todo dia tem uma coisa nova na sua área. Agora, então eu queria aproveitar para finalizar esse bloco. Doutor Ronaldo, quais são os grandes alertas e as grandes... o que o senhor gostaria de falar da sua especialidade? Já que o senhor é urologista, o senhor doenças sexualmente transmitíveis e também a impotência sexual. O que tem de novidade? Não, em realidade, hoje em dia houve uma evolução muito grande, por exemplo, na área de impotência sexual, né? Os tratamentos, hoje nós temos a medicação oral, nós temos medicação injetável, nós temos a prótese, existe uma série de tratamentos para as doenças orgânicas. Às vezes é mais difícil lidar quando o problema é psicológico. Essa é a parte mais complicada da parte de impotência. Mas que existe psicólogo, existe psiquiatra, existem medicamentos que às vezes devem ser utilizados nesse aspecto. Com relação à parte de doenças sexualmente transmissíveis, o que precisa é a população se conscientizar de que a relação sexual é ótima, só que precisa se proteger. Não pode, num primeiro encontro, querer transar com 10. Né? Você vê nessas festas aí uma troca-troca, uma coisa de maluco. Dentro dessas festas de funk, baile rave, essas coisas. É um horror. Então, isso aí é uma fonte de transmissão constante. E, às vezes, essas pessoas também trabalham com prostituição e acabam transmitindo nessa área de prostituição. É complicado. Nós temos também, com relação ao câncer de próstata, como qualquer outra doença, a coisa mais importante é a prevenção, né? Quanto mais cedo você pegar uma doença, melhor o resultado. Eu falei que eu tive um problema sério. Há 12 anos atrás, daqui a 2 dias, fazem 12 anos, que eu tive um câncer de reto e fui operado. E isso foi em função de uma medida até preventiva. Por quê? Porque a minha família, por parte de mãe, tem uma alta incidência de câncer de intestino. Então, eu tive um câncer de intestino, um câncer de reto, e operei. E hoje eu estou aqui, podendo atender esse pessoal aí, enfim. Exatamente. Agora, olha aqui, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou agradecer ao Dr. Ronaldo, nós vamos pedir os comerciais e nós voltamos com um grande papo sobre a saúde no Brasil e como é que a gente fica nessa história, gente. Beijo, até já. Agenda Gilce Campos.